A paz do Senhor, minhas queridas, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais uma reflexão da parte do Senhor, da nossa série Qual a voz que você tem ouvido? E uma reflexão maravilhosa o Senhor trouxe ao meu coração de uma caminhada de relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do nosso amigo e aliado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquela voz que ecoa ao nosso coração, trazendo direcionamento, trazendo alinhamento com Deus. Nós não somos daqui. Nós pertencemos ao Criador, o Rei do Universo que nos formou, que nos criou, que nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós não somos daqui, somos do céu. E o Espírito Santo de Deus, ele traz esse alinhamento com Deus. Ele é a nossa ponte que nos liga a Deus. E ele nos constrange, trabalha no nosso coração, nos constrangendo, nos mostrando o quanto somos falhos, o quanto somos errados e dependemos da graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela todos os dias para onde precisamos de ir e o que precisamos de fazer para estarmos mais com Cristo. E ele traz esse temor dentro do nosso coração, nos mostrando que precisamos de mudar, precisamos de melhorar ali e aqui. E essa voz, ela ecoa dentro de nós e ela sempre nos mostra o caminho que precisamos de seguir. E ela é tão alta, tão forte dentro da gente que às vezes nos abala, nos causa arrepios, né? E às vezes damos ouvido a ela e fazemos o que essa voz tem nos colocado a fazer. Mas às vezes ignoramos, tentamos seguir a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, achamos por nós mesmos convicções nossas e ignoramos essa voz. E quando ignoramos essa voz do Espírito Santo de Deus, ela começa a se afastar, a ponto de não nos sensibilizarmos mais e ficarmos completamente tapados para essa voz, a ponto de não escutá-la de maneira nenhuma. Hoje eu quero falar a respeito de um versículo na Bíblia que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, e versículo do 1 ao 11, que diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve e chamou das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Olha só, Samuel tão pequeno foi levado à casa do Senhor pela sua mãe e ele vivia no templo para ajudar o sacerdote Eli. E tudo isso foi trama do Senhor. O Senhor Deus, ele estava projetando novos projetos. Infelizmente, no capítulo anterior de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, mostra o trágico relacionamento da sua família, de Eli e dos seus 2 filhos com Deus. Eli por várias vezes via o pecado em sua casa, via os seus filhos cometendo erros na casa do Senhor, e ele dava mais ouvido aos seus filhos do que à palavra de Deus. Ele não repreendia como deveria, ele não era duro e corrigia os seus filhos como deveria corrigir. E o Senhor percebe que prioridades na vida de Eli, do sacerdote Eli, era ele mesmo e sua casa e a sua família. E o Senhor Deus não era mais prioridade. O sacerdote Eli, ele experimentou caminhar com Cristo, experimentou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que falava com ele. Ele experimentou grandes coisas da parte do Senhor. Só que ele, dado um tempo, ele passou a agir de acordo com as suas prioridades, de acordo com o que ele achava que era bom, com o que ele achava que era certo, e não o que o Senhor Deus estava falando. É exatamente isso que eu quero trazer de reflexão hoje para nós. Às vezes, colocamos as nossas prioridades e não escutamos a voz daquele que quer o nosso bem, daquele que tem o melhor para nós. E achamos que estamos com a razão, achamos que somos bons o bastante e dominamos as coisas e podemos fazer do jeito que queremos. E assim, a voz do Espírito Santo de Deus, que nos alerta, que nos alinha às coisas do céu, às coisas do Senhor, ela deixa de falar e o nosso coração passa a não ser sensível para ouvir a voz do Senhor. E é nesse momento que o Senhor Deus levanta Samuel, um jovem que vai para a casa de Deus para poder servir a Eli, para poder ajudar na casa de Deus. E o Senhor Deus tem um plano maravilhoso. Eu vou levantar esse jovem. Vou levantar esse jovem para ser o sucessor de Eli. Eu vou fazer algo diferente agora dessa vez. E esse jovem estava ali em obediência, servindo aquele sacerdote na casa do Senhor. E ele não tinha ainda experiências com Deus, mas aquele dia o Senhor Deus marcou na vida de Samuel para se revelar a ele. Foi aí que o Espírito Santo de Deus começou a chamar: Samuel, Samuel. E ele achava que era o sacerdote Eli, corria e ia ao encontro do sacerdote Eli. Ele estava tão insensível à voz de Deus, que somente pela 3ª vez que ele foi entender que talvez o Espírito Santo de Deus quisesse falar com Samuel. Foi aí que ele percebeu: eu não escuto mais a voz do Espírito. Eu não reconheço mais essa voz. E o Deus agora, ele está levantando outro para falar, porque eu tapei os meus ouvidos para ouvir por muitos e muitos anos. E agora ele não fala mais comigo. Muito triste.
Mas o Senhor Deus, antes de Ele completamente deixar de falar conosco, Ele incessantemente, Ele grita dentro de nós. Ele não desiste com facilidade. Ele dá todos os sinais ao nosso coração. Ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala através de profetas, ele fala através da palavra de Deus, ele fala através de canções, de hinos. Deus usa a nossa memória para trazer a lembrança de coisas que ele já ministrou em nosso coração. O Senhor Deus, ele incessantemente, ele tenta fazer o direcionamento ao nosso coração. Nós precisamos de ser sensível a essa voz, porque o Senhor Deus, ele quer o melhor para nós, ele quer o nosso bem. E se você não der ouvidos, essa voz ela vai se distanciando a ponto de você ser insensível de ouvi-la, a ponto de você não reconhecê-la mais. O Senhor Deus, ele quer que tenhamos os nossos ouvidos atentos à voz dele. O Senhor Deus tem o melhor para nós, tem o melhor para você. Reflita nessa palavra hoje. A que voz você tem ouvido? A sua própria? Da sua própria razão? Das suas prioridades? Do que você quer fazer? Ou a voz do Senhor? Nos versículos que sucedem ao capítulo 3 de 1 Samuel, diz que o Senhor Deus começou a falar com Samuel e se revelou a Samuel. E lá no capítulo 3 e versículo 18 diz assim: Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: É o Senhor que falou contigo. Faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O Senhor levantou Samuel, trazendo palavras, E Samuel começou a ouvir o Senhor. Ouvir com o coração, temer e cumprir todos os desígnios e todas as palavras que essa voz lhe dizia para fazer. E assim a sua vida foi bem sucedida. E todo Israel pôde ver que Samuel era um homem de Deus. Ele crescia em graça, crescia diante do Senhor, diante dos homens. O Senhor Deus fez grandes promessas se cumprirem na vida de Samuel. Samuel foi um marco na vida do povo de Israel. E quando Samuel faleceu, morreu, farto de dias, todo aquele povo de Israel chorou muito a perca desse grande profeta que Israel teve. E você, vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Ele te chama todos os dias a um direcionamento. Ele te chama todos os dias a um alinhamento com o céu. Deus quer projetos maravilhosos para a sua vida. Ele te escolheu, te formou, te fez para ser imagem e semelhança de Deus, para que possamos ter um relacionamento juntos. Mas quanto mais você ignorar a voz do Espírito Santo, mais insensível você se torna e mais indiferente você se torna a essa voz. Então você deixa de ouvi-la. Então, apura aí os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz do Senhor hoje. Amém? Fica aí essa reflexão. Um beijo no coração para vocês e até a próxima. Tchau!